Início? Rapaz, na verdade, eu sempre tive desde criança, assim, a gente teve uma vivência muito próxima, assim, da questão do engajamento, né, político, assim, né, não apenas no sentido partidário, né, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que ter um entendimento da política mais amplo, né, porque quando a gente pensa, assim, o que é a política, né, a política, na verdade, ela não é aquela coisa... Você tem a pequena política, né? Que é aquela coisa dos interesses mesquinhos, né? Enfim, coisas pequenas, né? Interesses pessoais, mas você tem a grande política, que é a que interessa, na verdade, né? Que é a discussão de ideias, né? De projetos para a cidade, para o país, enfim. Então, desde pequena, assim, minha família também tem um engajamento, né? Então, eu já tive esse contato, assim. Mas como eu comecei mesmo a ter uma atuação, foi mais... eu sou aqui de Guará, né? Eu cresci aqui no Pedregulho, mas bem no final do ensino médio, assim, né, eu já acompanhava, mas lá por volta daquele fatídico 2013, né? 2012, 2013, a gente começou a organizar aqui em Guará um movimento, né? Que a gente chamou na época, era o Movimento Revelia, que foi um movimento bem interessante, assim, né? A gente fez várias ações em defesa da questão do meio ambiente, defesa, por exemplo, de um parque, né? Hoje ainda tem a campanha do Parque das Nascentes, né? Ali no Parque do Sol, é uma campanha importante da cidade. Mas também a questão da luta contra os aumentos de tarifa, enfim, atividades culturais. Eu acho que ali foi quando eu comecei mesmo, assim, a me engajar, assim, né? Então... E depois eu fui para a universidade, né? Que aí é uma outra experiência também... muito, muito bacana, né? Você estudou na USP? Exatamente. Eu, né, naquela fase que a gente está assim, tentando decidir, né, para o que a gente vai fazer, né, qual caminho profissional a gente vai seguir, eu, num certo momento, eu tomei uma decisão que eu compreendi que eu gostava muito dessa área das humanas, né, mas que também eu queria ter uma profissão que me permitisse ter uma atuação social, assim, né, ter uma atuação cotidiana do meu trabalho que eu pudesse contribuir, né, para ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, promover direitos, né? E eu me encontrei na ideia de ser professor, né? Então, primeiro eu decidi ser professor, aí depois eu fiquei meio em dúvida se eu fazia história, ciências sociais, a gente tem essas dúvidas, né? Mas eu acabei escolhendo história. E na universidade, ela traz uma experiência muito grande, né? Primeiro que, enfim, eu fui morar em São Paulo, né? Vivi alguns anos lá em São Paulo, que é uma outra dinâmica, né? Eu gosto muito aqui de Guará, mas a experiência em São Paulo também foi muito, muito bacana, assim. E na universidade, né? Que você tem contato com diversas percepções, assim, né? Com diversas linhas teóricas, posições políticas também muito diferentes, né? Do que a gente muitas vezes é acostumado numa cidade como Guará. Então foi uma experiência muito rica, né? A universidade em si, né? E na universidade também eu acabei participando, né, do movimento estudantil. Eu sempre acompanhei, mas num certo momento eu passei a fazer parte do centro acadêmico de história da USP, enfim, que é o representante, né, dos estudantes de história no caso. E aí a gente, né, desenvolveu vários processos lá eram lutas em defesa dos direitos dos estudantes, né? Porque a gente tem várias... você vivenciar a universidade nesse âmbito da administração da universidade também é muito rico, né? Porque a gente via, às vezes, bom, na política, né? E a universidade, né? Também você acaba tendo a política nesse conceito amplo que eu disse, né? Você acaba tendo decisões que são tomadas ali, né? Então a gente lutava, por exemplo... por assistência estudantil, quer dizer, tinha estudantes que estavam ali na USP, né, que ainda naquela época era mais elitizada do que ela é hoje, mas já tinha estudantes ali, trabalhadores, estudantes que não tinham, por exemplo, condição de pagar um aluguel em São Paulo, não tinham condição, né, precisavam de uma bolsa, precisavam de um auxílio. Então foi uma das grandes batalhas que a gente travou, né? E foi o movimento estudantil acabou me possibilitando também outras experiências para além da própria USP, né? Que eu acabei fazendo parte, durante um período, da direção da União Nacional dos Estudantes, né? Que é a UNE, que é uma entidade histórica dos movimentos sociais no Brasil, foi criada ainda lá nos anos 30, né? E que passou por momentos fundamentais das últimas décadas todas aí, da luta pela democracia no Brasil, né? A UNE foi perseguida pela ditadura militar,
né, depois, né, foi colocada na ilegalidade, depois com a redemocratização ela pôde voltar a existir e continua, né, cumprindo um papel aí importante, né? Então eu participei da diretoria da Uni, né, com muita honra, né, durante ali por volta de 2015 até 2017, e principalmente nessa mesma pauta da assistência estudantil, que é uma bandeira realmente nessa questão da democratização do acesso ao ensino superior, né? Que a gente sabe as barreiras que existem para acessar o ensino superior, muitas vezes, né? E permanecer, que também uma grande batalha.